uma das grandes características que as pessoas, que um líder, é ter mundo, é ter viajar. Talvez para vocês não seja tão complicado. Eu, há 50 anos, 60 anos, não se viajava. Não se Viajava-se muito viajava. menos, Não, não. Eu, quando ia ao estrangeiro, depois, quando chegava, reunia os meus amigos para contar as histórias do que é que se passava lá fora. E um líder, sobretudo como alguém como nós, que vende e atua em grande parte do mundo, ou praticamente em todo o mundo, tem que ter a noção do que é que se passa, de como é que se fazem as coisas lá fora, do que é que está a começar, quais são as tendências. Isso não se aprende aqui. Bem-vindos ao IMAN, o podcast da Lift que dá voz a líderes que, com a sua visão e prática, estão a contribuir de forma positiva para transformar e inovar e fazer crescer o tecido empresarial português. Hoje recebemos Manuel Alfredo Melo, Chairman da Nutrinvest, para uma conversa sobre liderança, sobre inovação e sobre reputação. Bem-vindo, Manuel. É um prazer receber-te aqui neste nosso podcast. A Nutrinvest e o Manuel Alfredo Melo foram o primeiro cliente da Lift já há 30 anos e, portanto, é mesmo com muito gosto que eu tenho aqui neste nosso projeto. Manuel, o grupo Nutrinvest nasceu do regresso da família a Portugal no pós-25 de Abril, já depois enfim, do final da CUF, e numa altura em que, pelo que eu li, o Manuel estava na tropa, e no fundo é apanhado no meio desta convulsão toda. E a pergunta que eu faço é como é que o grupo nasce no pós-25 de Abril, e porquê Portugal, e qual é que era a importância para vocês do regresso a Portugal? A ver, de facto o 25 de Abril e a tropa e essa confusão toda, e sobretudo a minha família, foram um fardo que eu tive que levar e que me fez ir para o estrangeiro em 75, em meio de 75, tendo voltado em finais de 81. E porque o meu pai, que estava no Brasil, também decidiu voltar, e nós tínhamos recebido as indenizações, ou uma parte das indenizações, que a única forma de a tornar positiva e de tornar possível de a valorizar era investir, porque os títulos em si rendiam 2% ou 2,5%, que hoje não era mal, mas na altura, com uma inflação de 20% ou 30% Era muito mal. era brutal, e o valor facial, o valor em bolsa deles era cerca de 120 escudos, portanto 8 vezes menos que o valor nominal. E assim foi, com a liderança do meu pai, que era de facto uma pessoa que não voltava as costas a nada e lutava. Mobilizámos os títulos de indemnização, que foi possível fazê-lo, ou comprando empresas ao Estado, foi o caso da Alco, Que foi a primeira empresa que compraram. foi a primeira empresa que comprámos, ou mobilizando os títulos junto de bancos com empresas que estavam em dificuldade, que era o caso da Molaflex e de uma outra chamada Oliveira Ferreirinha. Pronto, e assim cresceu-se durante alguns anos. Depois vendemos a nossa parte da Molaflex ao nosso sócio, que era o Rui Moreira, o pai do antigo presidente da Câmara do Porto, e a Oliveira Ferreirinha teve um processo mais complicado. E portanto continuámos nos óleos e já entretanto tínhamos comprado uma pequena empresa em Torres Novas, que era a Torrejana de Azeites, e a nossa visão era alargar, porque a noção que eu tinha era que Portugal estava fechado até há muito pouco tempo, as fronteiras estavam fechadas, mas quando se abrisse ao mundo, quando foi o caso da União Europeia, a nossa empresa não teria significado nenhum. E o Manuel já estava envolvido nesses processos com o seu pai? Estava. E eu era, na altura, e foi muito bom para mim, presidente da Associação dos Óleos
das margarinas. O que me deu visão internacional, porque eu contatava com todos os nossos congêneres europeus uma a duas vezes por mês em Bruxelas, na reunião da Associação das Associações, e fui-me apercebendo que, de facto, como dizia há bocado, Portugal era uma coisa pequenina, fechada, e que ia abrir e que nós tínhamos que olhar para a frente. E daí, um bocadinho ao mesmo tempo, tentámos crescer aqui e crescer lá fora. E crescer aqui foi através da Nutrinvest, que foi uma operação difícil e complicada, porque era comprar mais uma vez ao Estado empresas que o Estado não queria vender, mas comprámos a Compal e uma série de outras empresas. Essas já estavam dentro do processo de tabaqueira ou foi antes? Não, é antes de Foi tabaqueira, é antes de tabaqueira. E depois a tabaqueira fica com 40, porque era dona da Compal e de outra, dona da Compal, dona de uma parte da Compal e de outras empresas, fica com 49% da Nutrinvest que nós compramos ao IPE. E, portanto, o nosso objetivo não era tanto, a tabaqueira não era tanto o negócio do tabacos, que era um negócio que nós família, tínhamos liderado em Portugal antes do 25 de Abril, mas mais uma vez num país fechado. O negócio... Fazia parte da CUF nessa altura? A tabaqueira fazia parte do grupo CUF nessa altura. O negócio, como é hoje em dia, pertence a 4 ou 5 ou 6 grandes players, portanto nós não iríamos inventar nada, não? Mas era sobretudo para conseguirmos comprar os 49% da Nutrinvest que a tabaqueira tinha. Exatamente. E assim andámos, por um lado, a ver quem é que nos poderia dar um aporte em termos da indústria propriamente dito, e escolhemos a Philip Morris e eles escolheram-nos a nós e tivemos um casamento ótimo, ganhámos o concurso, tivemos um casamento ótimo durante uma série de anos, até que depois, como é óbvio, nós fomos para aquilo que queríamos e eles continuaram no negócio deles. Portanto, nessa altura há uma separação entre o negócio de tabaco para a Philip Morris, que hoje em dia é PMI, e o negócio agroalimentar da Nutrinvest, que ficou na Nutrinvest. Nessa altura tinha a Compal, tinha a Alco, tinha já a Sovena, Triunfo, tinha mais... A Triunfo, a Nacional... A Nacional, etc. Exatamente. E depois a Nicola vem mais tarde, não é? A Nicola vem mais tarde. A Nicola, entretanto, nós fomos aliviando essas, a Nacional, a Triunfo, a Proalimentar, mais uma série de empresas que tivemos que comprar ao Estado, daquelas empresas que o Estado... Queria vender na altura, não é? Tinha que vender, queria vender e pronto. E nós tivemos que comprar. E depois de uma forma de nós desenvolvermos a Compal tinha um déficit de penetração no Oreca, no chamado Oreca. Foi para já conseguir fazer embalagens diferentes adaptadas ao Oreca, que não tínhamos, a Compal não tinha, e segundo, aliar a venda de sumos, mais tarde de águas também, que é a questão da freeze, ao café. Portanto, é tudo focado no mesmo cliente. Portanto, no fundo, vocês foram completar um portfólio à volta da Compal, com a Nicola e com a freeze, para ter o canal Oreca bem oleado. Nicola e Chave de Ouro. Mas chamava-se os cafés. Chegámos a ter, na altura, tínhamos uma cota de cerca de 10, 11%. Era a Delta, era a maior, e a Nestlé, na altura. E a seguir Delta, nós. Nestlé e depois o Nutricafés, exatamente. Pronto. E depois, quando foi da venda da Compal, isto passa-se em 2003, 2004, entretanto, volto um bocadinho atrás, entretanto já tínhamos alargado a ida para a Espanha, em termos dos óleos, comprámos o que é hoje em dia a Sovena Ibérica, a Sovena Espanha. Se chamava Agribética em Sevilha, exatamente. Que foi um grande passo. Era uma empresa que estava em dificuldades, fomos muito apoiados pelo BCP, que nos apoiou sempre. Demos um passo, graças a Deus, certo.
E tempos mais tarde somos aproximados pela Coca-Cola, que queria fazer uma joint venture connosco, com Pal, na Península Ibérica, metendo a Coca-Cola fora. Portanto, eles no fundo eles tinham poucos sumos, entrariam com 50% na Compal, e exploraríamos o mercado português e espanhol. Assinámos um acordo em dezembro, se não me engano, de 2023 ou 24, ou 2003 ou 4, agora não me lembro bem. E um mês mais tarde eles voltaram atrás, disseram, não, nós não estamos interessados, porque sabe, não estamos habituados a ter sócios e não. Está bem, ok, então tudo bem. Não, mas a gente quer comprar, mas eu não quero vender, disse eu. Pronto. Pronto. E seguimos à frente. Mas a gente vai dar um preço, então dê, pronto. E deram. Eu disse, não chega. Não. E até que à segunda volta, aquilo, quer dizer, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam comigo e disse, bem, isto tem muita pena. A Compal era, de facto, fantástica em termos de progressão e de desenvolvimento e de inovação, mas o que nos estão a oferecer ajuda aqui, olhar, não é? Ajuda aqui como é que se diz, a pagar alguma dívida, bastante dívida que nós tínhamos, porque o grupo foi-se constituindo ao longo dos tempos, com os títulos de indemnização de início, mas depois, sobretudo, era com muita dívida e investimento do próprio capital. E assim foi, como tive pena, mas pronto, foi um, como é que se diz, foi um processo doloroso, por um lado, mas bem feito por outro. Porque... Nessa altura, pelo que eu me lembro, e eu nessa altura já trabalhava convosco, essa oferta da Coca-Cola despoleta um processo, certo. E Manel, na altura, decide que, ok, então vamos perceber o que é que isto, o que é que pode dar. Não é? Foi ao mesmo tempo que foi a Coca-Cola, pouco tempo depois foi a dona, que eu não me lembro agora o nome, da Central Ser, que já eram irlandeses, se não me engano, que também mostraram interesse, e nós dissemos assim, não vamos agora estar aqui a negociar com um ou com dois, vamos abrir aqui o processo, porque percebíamos que havia de facto interesse, e bastante, na operação em si. E pronto, foi assim que despolutou. Aquilo foi uma corrida, parecia um leilão de um Ferrari, aquilo era uma coisa impressionante. É óbvio que foi vendido a preço muito bom para nós, e pronto, e penso que está bem. E foi nessa altura foi a Sumol e a Caixa de Depósitos que compraram. E com isso o grupo, no fundo, começa-se a concentrar mais na área das gorduras alimentares, nos óleos alimentares, nos azeites. E nos azeites. Depois, mais tarde, viemos uns anos mais tarde, entramos nos azeites. Estávamos timidamente em Espanha, onde o mercado, que é a Espanha hoje em dia, e já na altura era um grande fabricante produtor de azeites a nível mundial, de cerca de 40-50% da produção mundial. O mercado era completamente diferente daquilo que havia em Portugal, ao nível de preços, ao nível de qualidade, e aprendemos com a nossa entrada em Espanha. Nessa altura era uma estratégia era uma estratégia unbranded, portanto era uma estratégia sem marca. Na altura não tinha marca. E com uma grande parceria com a Mercadona. Com a Mercadona, era. Mercadona era cliente da antiga empresa que a gente comprou e continua a ser, e nós continuamos a ser fornecedor durante bastante tempo. E hoje somos, mas ao nível mais dos óleos do que dos azeites. É também nessa altura que a Sovena começa a olhar para o Brasil e para os olivais, e para a integração vertical, e no fundo fazer o processo de fio para fio. Nós olhamos para o Brasil, que era e é um bom consumidor de azeites, e em vez de entrarmos de novo, comprámos uma empresa que estava em dificuldades, que era a Andorinha, a marca é a Andorinha. Que é hoje líder de mercado no Brasil. Que é hoje líder, na altura tinha cerca de 3-4% de cota de mercado, mas nós conseguimos desenvolver a marca
Hoje tem cerca de 20 e tal por cento de cota de mercado, com boas, quer dizer, com boas raízes naquele mercado, que é um bom mercado. Entretanto, desenvolvemos também o mercado americano. Compramos uma empresa ali em Rome, que é no estado de Nova Iorque, com um sócio, que ele já tinha a empresa, depois saiu. Depois, mais tarde, fizemos uma nova fábrica em Modesto, na Califórnia. É um mercado em expansão. É um mercado em grande expansão. Em grande expansão, ultrapassou o brasileiro. É o maior mercado de um país que não produz azeite no mundo. Mas nos Estados Unidos, vocês, no fundo, o que fazem é distribuição e embalamento, é isso? Fazemos embalamento, distribuição, tipos como é que eu posso dizer assim, de óleos, misturas de óleos e de azeites que os americanos gostam. A América consome, os últimos anos tem vindo em grande produção, em grande expansão, o consumo de óleo de abacate, e nós fomos à origem, fizemos uma fábrica na Colômbia, refinamos o óleo no México e depois vendemos nos Estados Unidos através da nossa empresa. Mas também tem produção de abacate ou compram nos mercados? Não, compramos o abacate. Temos uma fábrica de transformação. transformação. Mas voltando aqui a Portugal, Diga. Vocês também investiram muito no olival, investiram Certo. num lagar grande, Sim, lagar do Marmeleiro, em Ferreira do Alentejo. E no fundo essa estratégia de integração total foi uma inovação global no mercado que é muito comoditizado e portanto... Foi, quer dizer, em Portugal era novo, havia uma ou duas marcas, sobretudo uma marca grande, mas que não tinham produção. Não têm produção local, preferem não ter. Nós começámos com o olival. O olival é importante porque nós conseguimos, para já, ter várias espécies de oliveiras e estudá-las e estudar a adaptação ao clima e ao solo e ao gosto dos nossos clientes, tanto portugueses como estrangeiros. Portanto, isso consegue-se fazendo. Um processo de grande investigação e desenvolvimento em cima. Continua. Nós temos hoje azeite provindo de 6 ou 7 tipos de oliveiras diferentes aqui nos nossos olivais e no sítio também onde compramos o azeite fora. Depois expandimos para a Espanha, também tínhamos olivais em Espanha. Depois fomos para a amêndoa, temos também um amendoal, cerca de quase 1000 hectares de amendoal. Começámos há 4, 5 anos, porque achamos que ir à origem ajuda-nos a saber fazer e a ter e a saber vender também, ou seja, adaptar mais o produto ao gosto do consumidor. Não é? Portanto, no fundo, grande parte da inovação do grupo está em controlar o processo desde a origem até à mesa, não é? Já com algumas marcas, mas também ainda muito em distribuição. Não, nós em Portugal e no Brasil temos as nossas marcas, que é a Oliveira da Serra e a Andorinha, no Brasil, e que são, como lhe disse, as marcas líderes. Há outros mercados em que é mais difícil porque não dão tanto valor a um certo tipo à marca, ao valor da marca e ao valor da qualidade da marca. E portanto temos marca branca, marca de distribuição. Marca de distribuição. Diga uma coisa, Manuel. Toda esta reconfiguração do grupo, portanto, a venda da Compal, a venda das outras participadas e a concentração nos azeites fizeram com que o Grupo Nutrinvest e a Sovena seja hoje em dia um dos principais players mundiais. Quero-me dar um bocadinho a dimensão do grupo, porque as pessoas não têm essa noção. Quando chegam à prateleira e veem um produto, não percebem, primeiro, que é português e depois, que é português percebem, mas não percebem que é de uma das maiores empresas do mundo. Não é? Pois, em termos de azeite, sim. Em termos de óleos, não somos a maior empresa do mundo. Mas somos a maior empresa de Portugal e de Espanha de óleos. Em termos de azeite,
Não sei se seremos a maior ou não, vendemos cerca de, depende dos anos, como é óbvio, mas cerca de 150 mil toneladas de azeite por 70 países, cerca de 70 países. Os polos principais são Portugal, Espanha, como disse, Brasil, Estados Unidos, Angola, e depois temos muito na Europa, Extremo Oriente, Japão, China. E esses mercados são todos mercados que estão Em ainda numa crescimento. fase inicial de consumo de azeite Alguns não, por exemplo, o Japão está mais avançado, a China menos, está a começar. Está a eu começar. lembro-me há muitos, muitos anos, Manuel uma vez disse-me, se nós vendêssemos uma batata frita a cada chinês, o consumo de óleo iria disparar. E disparar depois. E portanto já entraram na China e já estão a vender muito na China. Já estamos a vender bem também na Austrália, etc. E diga uma coisa, que papel é que Portugal representa como hub de tudo isto? É importante estar em Portugal para si? É importante investir em Portugal? E Portugal facilita-lhe a vida? A ver, é o nosso país, é aqui que estamos, é aqui que está a nossa gente, foi aqui que começamos. É óbvio que estamos o negócio que nós fazemos em Portugal é cerca de 20 a 30% Do negócio global. do negócio global. A parte espanhola é tão importante como a portuguesa e depois o resto é fora, não é? Temos em Espanha temos três fábricas também. Como é que se diz? A compra de azeite é feita em Portugal e feita sobretudo em Espanha, na Tunísia, Turquia. Vocês ainda compram muito, grande parte da vossa produção, ou já produzem a maior parte? Não, a gente compra uma boa parte da nossa produção. Quer dizer, nós não conseguimos fazer 150 mil toneladas de azeite em Portugal. Não é possível. Não é possível. Enfim. Não, era a produção de Portugal. Seria bom. Era a produção toda de Portugal, exatamente. Exatamente. E diga-me uma coisa, Manel, tudo isto é desenvolvido muito com base no vosso esforço, muito pouco com ajudas políticas e às vezes até com desajudas políticas. O Manel um dia disse-me que tem muita dificuldade em falar com o poder político. Hoje em dia está mais fácil ou eles perceberem a vantagem de ter um grupo como a Nutrinvest e como a Sovena aqui em Portugal e apoiarem esta indústria? Nós, quando foi a fase de crescimento e de entrada, tinha que se falar com os políticos porque o que se estava a passar era uma coisa totalmente nova. Portanto, a mobilização dos títulos de indenização, a vontade de crescer, e nem da nossa parte, nem da parte deles, isto não era um mercado livre. Quer dizer, eu tinha uns títulos e havia umas empresas que eu podia comprar. Eu não podia comprar todas. Só umas, que eles deixassem. Portanto, era um capitalismo assim estranho, não é? Se eu posso dizer assim. Não, hoje em dia é óbvio que há a burocracia, há muitas vezes, sei lá, muitas vezes eu penso nesta questão da água, não é? A água é um bem raro, é um bem que Portugal a ideia que só pensa muito nele quando há secas, não pensa a médio prazo. São coisas que nós temos que ajudar o Estado e o Governo a desenvolver porque há projetos, mas é difícil enquadrar muitas vezes estou a pôr entre aspas, num curto prazo que um governo tem para fazer as coisas. Se os projetos são a 10 anos, é muito difícil dizer a um governo faça isto, que você daqui a 10 anos não vai cá estar, mas vai-se ver o que fez. E, por exemplo, um projeto que eu penso, que eu já ouvi falar e penso que está a andar, um bocadinho como o aeroporto, devagarinho, que é o Água que nos une, a água que une, que se falou nisso. No fundo era conseguir
que a parte sul de Portugal, que tem secas recorrentes, tivesse uma mais capacidade de saber gerir a água que necessita todos os anos e não ter secas ou cheias, não é? Vou-lhe dar um número, cerca de 70% da água do Tejo vai para o mar. Vai para o mar, Do Douro também há uma parte grande que vai para o mar. E esse, o programa, penso que está em execução, mas devagar, como eu digo mais uma vez, ia trazer uma observação e uma implantação do rio Mondego para baixo, no sentido de conseguir domesticar, se quiser, as águas quando chove e vai tudo para o mar e mantê-las para poder mais tarde poder utilizar. Portanto, no poder fundo, utilizar. fazer uma utilização mais racional da E até água. depois há a questão do Algarve, não é? O Algarve não tem O água. Algarve não tem água. E, tem E ali não pode ser o Alqueva. O Alqueva não serve para tudo. O Alqueva não serve para Não tudo. serve para tudo. O Alqueva foi feito para 100 mil hectares, já vai em 150, já está a dar água para outras bacias, como o Miras, e agora sim ainda querem que dê para o Algarve, não dá. E os espanhóis ainda querem uma parte desse. E os espanhóis ainda querem, isso é uma parte mais complicada. É uma parte mais complicada. Porque os espanhóis, desde que o Alqueva foi feito, que utilizam a água do Alqueva, nunca pagaram. E agora dizem que lhes foi perdoado e que vão começar a pagar, não acredito. Pois. Não sei, isso tem que ser. Mas no fundo, complicado. o grupo já tem, do ponto de vista das suas políticas de inovação e de responsabilidade social, já tem a questão da água muito bem gerida, isto é, vocês já têm políticas de poupança da água. Nós temos ou de utilização racional da água. Sim, não é? todos os olivais são regados. Todos não temos olivais de sequeiro, nem as amêndoas têm que ser regadas, não é? E portanto tem todas as boas práticas, se eu posso dizer assim, do gasto de água, de outros tipos de redução de energia, redução de nutrientes, tudo isso é monitorizado e fazemos o possível por gastar o menos possível, não é? Mas, o bonito disto é que, na realidade, toda a parte de investigação e desenvolvimento aplicada à agricultura hoje em dia é completamente diferente do que era há 20 ou 30 anos. Sim. Houve uma mudança radical na forma como se faz a agricultura e hoje em dia, de facto, é muito mais produtiva do que era e muito menos, e ambientalmente muito mais positiva do que embora era. muitas vezes não seja muito bem compreendida. Por exemplo, nós há cerca de 10 anos ou mais para cá, que temos, por exemplo, sondas no terreno de todos os olivais. E, portanto, não regamos a mais nem regamos a menos, porque as sondas dão-nos indicação da umidade, certa. que o solo tem e de que o solo necessita naquela altura. E isso é controlado por uma pessoa com um computador. Por exemplo, temos drones também que sobrevoam os olivais e que vêm, medem e fotografam o estado de desenvolvimento das árvores, muitas vezes as necessidades ou o que tem necessidade ou em abundância, portanto, e conseguimos controlar. Há variedíssimas coisas que fazemos nesse sentido. E surpreende um bocadinho esta evolução tecnológica aplicada à agricultura? Não, eu acho benéfica. Vamos lá ver, eu acho benéfica. Benéfica sim, mas surpreende que haja tantas coisas a acontecer tão rapidamente e a Solvina tem estado... Não, é bom, eu acho que é bom. Acho que é bom, vamos lá ver. Estou a falar da terra, da água e daquilo que a gente faz em cima da terra, não é? E seja olivais, seja outro tipo de agricultura, ela hoje em dia tem que ser monitorizada, tem que ser desenvolvida de uma maneira muito, muito moderna, porque senão não é competitiva. Exato. Ó Salvador, o problema é que não é competitiva, quer dizer, nós tivermos uma oliveira antiga, um olival antigo, ele não é competitivo em termos económicos.
consegue às vezes disfarçar um pouco, porque é a família que trabalha nele. Há uns anos que são bons, há uns anos que não são tão bons, mas não é possível estar no mercado livre, aberto, com esse tipo de agricultura. E acho que não é só no olival, é em todo o tipo Todo tipo. De resto, passando um pouco para isso, o grupo tem apostado muito em investigação e em desenvolvimento e mesmo a ligação às universidades e através também da Fundação Amélia de Mel. E, portanto, a pergunta que eu faço é como é que o Mael vê a tecnologia e a inovação a moldar ainda mais o futuro tanto do grupo como da agricultura, não é? O futuro, toda a gente diz que é a inteligência artificial. Pois, já lá vamos como é que a inteligência artificial... Ainda... Para já, não, quer dizer, sei o que se sabe, mas não sei o futuro. Não, nós vamos lá ver, temos a Fundação é de 64 ou 66 e foi lançada pelo meu avô e com fins, naquela altura, com os fins de assistência social, que nós depois alargámos à educação também. E porque achamos que é importante dar às pessoas que trabalham connosco e às pessoas, sobretudo aos filhos das pessoas que trabalham connosco, capacidades, muitas vezes que não têm, de se desenvolverem intelectualmente. E não é só as pessoas que trabalham connosco, também temos parcerias com universidades, tanto aqui como lá fora, parcerias de ajuda na parte social a gente que tenha dificuldades, tanto em Portugal como no Brasil, como em Espanha, como nos Estados Unidos. E eu acho que é importante. Nós temos, por exemplo, participação em bolsas, participação em. Nós agora na Fundação temos lançamos uma bolsa por ano que é de investigação, de desenvolvimento e também relativamente à parte social. A primeira, que é mais virada, se quiser, para a parte de medicina, tem o nome do meu tio Zé Manel, o segundo tem o nome do meu pai, foi este ano, e para o ano há de ser o nome da minha avó, que é ligado à parte mais social. É uma bolsa já com alguma relevância, são 150 mil euros, com júri, participei bastante este ano, um júri composto por professores e gente ligada às empresas também, portanto, universidades e empresas. Nós queremos sempre ter a ligação da universidade e empresa. Sozinhos é mais difícil. É complementá-los. E ganhou, eu não vou dizer o nome nem quem foi, mas ganhou uns alunos ligados a uma empresa que estavam a fazer desenvolver um sistema de informação numa linha de embalamento de uma empresa de medicina, em que com um teste por longínquo, se via se o remédio ou o componente que estava a sair se era 100% eficaz ou não. Quer dizer, isto é giro. O que é que isto vai fazer? Vai fazer menos gente no laboratório, menos gente na linha de produção. E o maior controle E o maior controle. E depois aplica-se a todo tipo de produtos, mas estou apenas a dar um exemplo. E esta vossa propensão com a Fundação para a inovação e para a responsabilidade social aplica-se também noutros países onde o grupo está presente ou é sobretudo em Portugal? Em Espanha também. Aqui depois na América, nos Estados Unidos é mais longe, é mais difícil, não é? É mais difícil de fazer isso. Temos outro tipo de ajuda, como disse há bocado, nestes países, mas não neste tipo de intervenção. Manel, falando agora um pouco sobre talento e sobre liderança, uma coisa que é muito interessante e que provavelmente terá herdado do seu avô e terá herdado do seu bisavô, portanto, no fundo, do seu avô e do seu pai, quero dizer, no fundo, o Grupo Nutrinvest, assim como o grupo do seu tio Zé Manel,
tem sido um grupo de formação de lideranças, como foi o Grupo CUF. Não é? O Grupo CUF foi uma grande escola de gestão. E aqui também tem sido uma grande escola onde produziu uma série de gestores. Neste momento temos um que é candidato à presidência da República, temos, de quem eu gosto muito, temos o António Pires de Lima, que, enfim, dispensa apresentações, e temos o António Simões, e temos uma série de outros gestores. O Manel sempre se rodeou de pessoas muito competentes. Isso vem do ADN de trás, ou vem de uma convicção sua de que de facto é preciso ter pessoas muito boas à frente das empresas? Não, vem do ADN de trás, e depois que é normal, quando a gente veste um fato que nos cabe, veste um casaco que nos serve, a gente fundo, continua. Aprendeu muito também com essa escola de gestão, não é? Aprende-se muito. Eu trabalhei, ainda estava a estudar, porque estava tudo em greve sempre, em económicas, isto nos anos 70. Eu trabalhei com a McKinsey num projeto que eles tinham na CUF, na altura. E aquilo marcou-me muito. Marcou-me muito o pormenor, o saber, o querer saber, o por onde é que ia. Ainda com o Manuel Violante, foi nessa altura, não? Não, era antes, era tudo estrangeiro. Era tudo estrangeiro. Foi antes de Manuel Violante. Okay. Manuel Violante trabalhou connosco depois na parte aqui dos óleos, na Sovena, foi na altura em que ele morreu. Okay. Ele estava a trabalhar connosco nessa altura. Mas isso levou-me a ver, a família não chega para tudo, nem serve para tudo, nem quer tudo, como você há bocado me dizia, com os seus filhos, cada um tem o caminho que escolheu e muitas vezes é assim, quer dizer, nós não temos que ir buscar o melhor, embora mantenhamos como família acionista, mas temos que ir buscar o melhor das pessoas que podem fazer a empresa progredir. E foi assim, um bocadinho, às vezes acerta-se, outra vez não se acerta, como em tudo, não é? Mas houve sempre a ideia de que a profissionalização seria muito importante e ter gestores profissionais seriam muito importantes. Isso foi. E mesmo da sua família, como... os seus filhos têm que provar que são gestores profissionais. Sim. E, portanto, o Jorge, nesta altura... Não era como há em muitos grupos ou muitas empresas, um bocadinho. A família é a família. Nós integramos gente de fora no espírito da empresa e da família, e daí, neste momento, por acaso, o CEO é o meu filho, mas durante anos não foi, era o António Simões. E teve cá durante muitos anos a aprender a ser, não é? Muitos anos a aprender. Portanto, o António Pires de Lima também veio de fora, e foi um grande obreiro da Compal, com o João Cotrim, e pronto, e fomos desenvolvendo pessoas que estavam cá, que entravam. Eu lembro, por exemplo, na Oliveira Ferreirinha, quem nos ia buscar ao aeroporto era um rapaz que era das vendas, era quem nos ia buscar ao aeroporto. Bem, acabou em CEO da empresa. Pois, ao fim de uns anos. Porquê? Porque tinha qualidades, queria e era capaz. E conhecia a empresa como ninguém, provavelmente, e claro, portanto era a pessoa certa no lugar certo. É muito difícil hoje em dia para uma empresa como a Nutrinvest e como a Sovena atrair talento. É uma empresa que está permanentemente à procura de pessoas boas ou pelo facto de ter uma posição relativamente interessante do ponto de vista global, é uma empresa atrativa. A ver, eu penso que há aí um círculo vicioso, não é? Nós também temos muito, através do contacto que temos com as universidades, temos também um bocadinho a ligação nossa e deles para nós, do que podemos fazer e do que podemos proporcionar. Portanto, não há uma grande dificuldade. Temos também ligação, sei lá, ao EIBET, ao Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica. Temos muito contacto com gente que está neste ramo, que estuda, que sabe e que tem conhecimentos e que pode nos ajudar a desenvolver as pessoas. Nós fazemos formação na AES e noutros locais, em Espanha também, todos os anos, dos nossos quadros, de alguns quadros,
Portanto, isso Portanto, é uma forma de os reter, é uma forma de de os os reter, é uma qualificar. forma de os valorizar também. E valorizar a empresa também, como é óbvio, mas valorizá-los a eles também e dar-lhes muito. Eu penso que o, uma das grandes características que as pessoas, com um líder, é ter mundo, é ter viajar. Você, talvez para vocês não seja tão complicado. Eu, há 50 anos, 60 anos, não se viajava. Não se Viajava-se viajava. muito menos, não é? Não. Eu, quando ia ao estrangeiro, depois, quando chegava, reunia os meus amigos para contar as histórias do que é que se passava lá fora. E um líder, sobretudo como alguém como nós, que vende e atua em grande parte do mundo, ou praticamente em todo o mundo, tem que ter a noção do que é que se passa, de como é que se fazem as coisas lá fora, do que é que está a começar, quais são as tendências. Isso não se aprende aqui. Aprende-se viajando, aprende-se contatando, aprende-se sabendo, aprende-se conhecendo. Tendo mundo, é isso. Tendo mundo. Tendo mundo e viajando, e portanto investir tempo também Eu nisso. lembro, eu lembro que aqui há muitos anos fui à China, não tinha nada que fazer lá, mas queria saber o que era aquilo. Isso. E fui por isso, não fui por outra razão nenhuma. E acho que é importante a gente ter a noção do mundo fora daqui, deste nicho, deste pequenino Portugal e desta pequenina Europa. É esse o conselho que deixa aos gestores portugueses. Acho que é uma das características que tem mundo, de ter. As pessoas muito. Vamos ver, hoje em dia todos nós temos gente, conhecidos ou da família, que estudam lá fora, que trabalham lá fora. Eu acho fantástico, porque é bom para as pessoas, e se eles retornarem ou derem o seu contributo mais tarde ao país, foi um investimento que o país fez e que eles fizeram. Na sua perspectiva, muito positivo. É bom que eles se formem cá, que vão para fora estar uns anos e que possam voltar. Ou formem lá e voltem para cá. Por exemplo, ali no IBET, há investigadores que foram para fora e voltaram depois por variedíssimas razões. E não é com certeza o ordenado, que era melhor lá fora do que cá. Pois, exato. Isso muitas vezes é muito complicado aqui, os impostos sobre a partir de um certo nível, não jogam com o que se passa lá fora, e é muito difícil as pessoas muitas vezes quererem vir para aqui. Vêm muitas vezes por razões ou profissionais ou familiares, mas o IRS não ajuda muito. Isso acho que é importante. Um conjunto de situações que não ajudam muito, principalmente os novos, as pessoas mais novas, a questão dos impostos, a questão da habitação, a questão das oportunidades, e portanto vão para fora, até às vezes sofrendo com o facto de ir para fora porque gostariam de cá ficar. Eu também estive lá fora, quer dizer, eu tenho a minha experiência. Não é fácil. Não é fácil, não se vai porque se gosta, ou se calhar vai-se experimentando e depois se calhar até se gosta, mas é um passo que se tem que ter coragem para dar. Se não se for obrigado, é um passo que se tem que ter obrigado. Desde que não se perca a ligação a Portugal. Pois, porque repara, Portugal fez o investimento todo. Isso. Não é? Fez o investimento todo Nós gastamos cerca de 100 mil euros por estudante do ensino público universitário. Sim. E muitos deles depois vão para fora, não é? Depois vão para fora. Cada um deles. Não é? Pois. Mas, portanto, se voltarem ou se puderem dar o contributo, eu acho que é um investimento que vale a pena. Manel, foi um gosto tê-lo neste podcast. Muito obrigado também, gostei muito. Acho que correu bem. Acho que correu bem, porque corremos aqui vários temas, e muito obrigado por ter participado. Nada, muito obrigado. E os 30 anos passam, muito especial. Os 30 anos passam depressa, não é? Passam depressa. Muito obrigado. Bom, nada, obrigado eu.